A paz do Senhor Jesus a todos. Um bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Pois é, meus irmãos, hoje eu quero trazer uma reflexão para o nosso coração que muitas vezes nos incomoda. A gente tem a tendência de olhar o outro, de olhar o erro do outro, mas não gostamos, né, de parar e refletir sobre a nossa vida. E aí? Como têm sido os frutos que você tem produzido aí na sua vida terrena e também na sua vida para com Cristo? Como têm sido esses frutos? Porque, conforme a gente já disse, a nossa tendência é olhar o que o outro faz ou o que o outro deixou de fazer, mas não gostamos de olhar para a nossa própria vida. E é necessário que a gente pare e faça uma reflexão para que a gente possa andar conforme Deus quer que nós andemos. Eu hoje quero refletir com você aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 17 e 18. 17 e 18. Somente esses dois versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E aí vem a pergunta: como têm sido os seus frutos? Como têm sido os nossos frutos? Será que nós estamos produzindo frutos maus ou frutos bons? Porque a árvore, ela vai ser uma árvore boa, né? Tanto para produzir sombra quanto para produzir frutos, né? Se ela verdadeiramente condizer, né, com aquilo que ela apresenta, né? Então, às vezes a gente olha, né, uma árvore maravilhosa. Por exemplo, aqui em casa eu tô com um pé de mamão e esse pé de mamão ele tá assim com as folhas lindas, maravilhosas. Mas, infelizmente, os frutos, né, que ele tem produzido não vai dar para a gente consumir, né? Porque está produzindo uns frutos pequenos, uns frutos bem pequenos mesmo, né? E não quer amadurecer. Então, quer dizer, a gente vê que aquela árvore, infelizmente, nós teremos que arrancá-la, né, de onde ela está, por conta dela não estar produzindo bons frutos. Então, ela está ali só mesmo ocupando um lugar. Então, isso é muito sério, né, na nossa vida, porque a gente precisa fazer essa reflexão. Não adianta a gente ter uma aparência, né, de cristão, uma aparência de servo ou de serva de Deus, mas na hora em que a gente vai apresentar as nossas ações, são ações que não condizem com a nossa aparência ou com o nosso nome de cristão, né? Então, se eu sou cristã, eu tenho que ter a aparência de Jesus, né? E praticar as ações que ele nos ensina na sua palavra. Então, hoje nós temos essa reflexão para nós. Essa passagem ela fala sobre os falsos profetas, né? Então, se você voltar aqui no versículo 15, você vai ver sobre a questão de nós estarmos nos acautelando, né, dos falsos profetas. Mas o Espírito Santo me conduziu a trazer, né, trazê-la aqui hoje de uma outra forma, né? Na forma de nós nos avaliarmos, de nós pararmos e vermos se verdadeiramente a gente tem produzido frutos que condizem, né, com o nosso nome de cristão ou de cristã. Como têm sido as nossas ações aqui nessa terra? Será que eu tenho tido um comportamento que condiz ali com a palavra de Deus, que condiz com o que Jesus nos ensina? Será que eu tenho sido mansa como Jesus, assim como ele fala, para nós tomarmos ele como exemplo, né, de mansidão? Será que nós temos praticado o amor ao próximo? Tudo isso é fruto, né? Fruto que nós precisamos ter na nossa vida. Então,
hoje eu quero, né, refletir juntamente com você que está aí do outro lado. Eu sei, conforme eu disse, a gente muitas vezes não quer parar para refletir. Agora, se ao refletirmos a gente vê, né, que estamos errando, Jesus está nos dando uma oportunidade, né, para que a gente se arrependa e para que a gente volte atrás e volte a agir como Ele quer que nós hajamos. Então, a palavra do Senhor para nós hoje é essa. Será que meus frutos estão sendo bons frutos ou maus frutos aqui nessa terra? Como tem sido meu legado? Como tem sido o seu legado aqui nessa terra? Fique com essa reflexão para o seu coração nessa manhã maravilhosa e com certeza, né, Deus vai estar, aleluias, trabalhando aí, te mostrando como você deve agir, o que você deve mudar, amém? Ou não. Agora, se você estiver produzindo bons frutos, continue assim e cada vez mais produza mais e mais frutos abençoados aqui nessa terra para a glória de Deus. E eu quero finalizar essa mensagem, essa pequena mensagem, com mais uma leitura do texto do livro Pão Diário. O título do texto é, deixa eu só abrir aqui, Erva Daninha. Há alguns anos, ganhei de minha irmã um vaso de erva cidreira e precisei chamar um jardineiro para transplantar as mudas. Depois de um ano de crescimento saudável, uma das plantas adoeceu e transmitiu a doença para os outros vasos. O profissional voltou, fez uma poda radical e, após adubar e trocar a terra, as plantas voltaram a crescer fortes e sadias. Mas neste ano, a praga voltou. Começou no mesmo vaso e, conforme as folhas batiam no vaso ao lado, foi se espalhando. Tivemos de separar a planta doente e levar para bem longe das outras, para conter a contaminação. Quando observo os vasos do jardim, percebo uma grande semelhança com a nossa vida. Vivemos cercados de pessoas tão diferentes de nós, cada uma com suas lutas, dores, angústias e alegrias. Temos o mesmo agricultor e somos alimentados com a mesma terra, a mesma água e o mesmo amor. De vez em quando, sofremos com as podas que precisam ser feitas para o nosso fortalecimento e crescimento. E assim vamos sendo conduzidos sob o sol e a chuva, sempre debaixo da proteção do jardineiro. No entanto, nem sempre quem está ao nosso lado está preocupado com uma vida santa e sadia. Assim começa sutilmente uma contaminação que leva ao adoecimento e enfraquecimento. Algumas vezes poderemos ser contaminados pelo desânimo, pela falta de compromisso ou pela incredulidade dos que estão ao nosso redor. Em outras situações, poderemos ser levados por caminhos sombrios onde o mal espreita, instala-se e acaba fazendo morada. Por isso, precisamos estar atentos para não deixar que más companhias, palavras equivocadas e a comodidade e conformidade com o erro nos influenciem. Que a nossa vida esteja plantada em terra boa, regada com a água da vida. E se em algum momento precisarmos de uma poda, que seja feita com amor pelo nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluias, né? Fiquemos também com essa reflexão para o nosso dia. E nessa hora eu convido você para nós estarmos orando, entregando o nosso dia nas mãos do Senhor. E eu quero aproveitar para dizer para você que está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a missionária Andréia Rodrigues e estamos aqui todas as manhãs a partir das 6. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, que o Senhor, meu Pai, nos ajude, que a cada dia nós possamos ser melhores para o Senhor, que o Senhor visite cada pessoa que está aí do outro lado, e proporcione a cada uma, meu Deus, o entendimento daquilo que precisa ser mudado nas suas vidas, em nome de Jesus. Entregamos esse dia em tuas mãos, pedindo a sua proteção sobre nós e sobre a nossa família, em nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família. E até hoje à noite, às 20 horas, com mais uma meditação para o seu coração.
Amém? E eu peço a você, deixe o seu like, por favor, para nos ajudar aqui no crescimento do canal e compartilhe com seus amigos. E até lá, em nome de Jesus.